Então, agora na segunda parte aqui do nosso papo socioambiental, a gente vai conversar com a professora Camila Andrade, do Departamento de Desenho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Monte Castelo, né? A professora Camila coordenou a etapa 1 do projeto de extensão Design para Todos, né? E que foi feito lá na Reserva Extrativista Quilombo Frechal. A etapa 2 foi coordenada pela professora Adila Marvão, que estava aqui assistindo, acho que ainda está. E, e é isso, né? A gente... bom, acho que falar um pouquinho do histórico antes de chamar a Camila, né, que a gente fez um trabalho na Reserva Extrativista, né, junto com o ICMBio, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, o ICMBio o CNPT, né, o Centro Nacional de Populações Tradicionais aqui do ICMBio, coordenou um trabalho para fortalecimento das práticas produtivas na Resex, né? E a gente trabalhou com o beneficiamento de frutas, né? Foi uma das capacitações que foi feita. E a gente levou a professora Antônia Macedo, do IFMA, do campus do Maracanã, e a gente fez um monte de oficinas e vários produtos, né? Assim, usando as frutas dos quintais, né? Do extrativismo vegetal, de um modo geral, da Resex. E se produziu, né? Geleias, doces, conservas, né? Compotas. E no final teve uma exposição, né? No seminário final desse projeto, e estava lá todos os produtos, né? Que foram feitos, só que sem nenhum rótulo, sem nada, né? A gente sentiu falta disso, né? E um dia, conversando com a Camila, a gente conversei com ela, né? Será que a gente não conseguiria fazer um projeto aqui para trabalhar essa identidade visual da reserva extrativista, né? Alguma coisa que agregasse esse valor aos produtos? E ela estava procurando realmente um lugar, ela tinha essa vontade de fazer um projeto desse tipo e estava escolhendo o local. Então, assim, aquela coisa que é a coisa certa na hora certa, né? Então, tinha que dar certo. Eu vou chamar a professora Camila para falar sobre isso aqui. Deixa eu convidar aqui. O primeirinho. Acho que tá entrando aí. Olá! Camila, direto de Portugal, fazendo o doutorado dela, participação internacional aqui. Ajeitando aqui para ficar melhor. Boa noite, Rogério, boa noite todo mundo. O teu áudio para mim está um pouco falho. Acho que não sei se a internet está instável ou outro problema. Estava bom antes de eu entrar e depois ficou um pouco ruim de entender. Mas vamos... Tá bem então. Queria agradecer, né, primeiramente, a oportunidade de poder contar um pouquinho da experiência do Design para Todos, né? É muito importante esse espaço para a gente poder mostrar para a sociedade o que as instituições públicas de ensino estão fazendo, né, de fato. E foi belíssima a exposição do André, queria também agradecer por mais esse aprendizado. Super interessante o que ele falou, porque ele traz reflexões que se alinham com o que a gente desenvolveu no Design para Todos, né? E agora eu entro com a fala para exemplificar, trazer o exemplo prático de muito daquilo que ele falou, mas a gente está, como ele disse, em eterno aprendizado, né? Tem muita coisa que a gente já aprendeu, já pôde aprender e vai continuar aprendendo no desenvolvimento desses projetos, né? Só antes de começar a falar sobre o Design para Todos em si, contar um pouquinho da experiência, eu queria relembrar um pouco da fala do André no início e também no final, quando ele diz que conta um pouco da experiência dele nesse aprendizado do contato com a comunidade, de chegar e
ter algo planejado e quando se encontra, quando se depara com a realidade, aquilo ali é outra coisa, né? Leva por outro caminho. Eu queria dizer só para ele, André, que o design, assim como o designer, ele também percorre esse caminho, né? De, no início, pensar que pode trazer uma solução ótima, né? Inovadora para a comunidade, e no final das contas não é isso, né? Então não basta, e alguns de nós temos essa consciência, temos aprendido muito, não basta boa vontade de um técnico, né, de chegar na comunidade com uma ideia. A gente precisa realmente saber o que a comunidade quer, quais são os desejos da comunidade. Então, existem algumas abordagens do design hoje que tratam mais ou menos disso, né? E a gente pode lançar mão dessas abordagens para poder trabalhar de uma forma menos do design formal, do design tradicional, né? Pensando as pessoas como um público, colocando todos dentro de uma caixinha, mas enxergar essas pessoas como pessoas com diferenças, né? Que são heterogêneas, que são, e tentar trabalhar de uma forma, como bem falou o André, não como um técnico que está acima, né? Mas alguém que serve como mediador, que está ali do lado para ajudar, né? Com aquilo que ele pode. Então, foi muito bom ter ouvido o André. Pena que a gente não está ao vivo, porque seria, assim, legal a gente ter esse bate-papo, né? E esses comentários. Então, não sei se tu queres falar mais alguma coisa, eu posso começar a falar da experiência do projeto, como é que é? Pode falar. Tá, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o projeto em si, o Design para Todos, né, que teve essa primeira etapa em Frechal, mas ele foi formatado antes da gente ter esse contato, né, com vocês. É um projeto idealizado por mim e pela professora Adila Marvão, né. Ele nasce dentro do Departamento Acadêmico de Desenho do Instituto Federal do Maranhão, e essa primeira execução do projeto, esse primeiro contato que a gente teve, né, com uma comunidade, foi estabelecido através da parceria com o ICMBio, né? E o IFMA, através da Pró-Reitoria de Extensão, e o ICMBio, que proporcionaram que o projeto fosse executado. E o Design para Todos em si, ele foi executado com a primeira etapa em 2019, né? E a segunda etapa também iniciou em 2019, mas permanece até hoje. E a gente teve o envolvimento de uma equipe muito boa do departamento de desenho, porque a gente tem uma equipe interdisciplinar mesmo dentro do departamento, e mesmo dentro da área do design no departamento, a gente tem pessoas que atuam de diversas formas, né? Em diversas áreas, a gente sabe que o design tem essa ampla gama de possibilidades, né? Então, a gente teve a participação, além da Adila, que coordenava junto comigo o projeto, a gente teve a contribuição também da Antônia Macedo, que é do Campus Maracanã, né? Ela é da área de alimentos, mas também participou nessa etapa junto com a gente. A gente teve a participação do professor Paulo Vasconcelos, que é arquiteto do nosso departamento, né, que fez, depois eu vou falar um pouquinho a parte que ele desenvolveu. A gente teve a participação agora, mais recentemente, no pensar, do desenrolar dos outros caminhos que o projeto poderia seguir, a professora Thaís Artioli, a professora Lara Teles, né? E também, mais recentemente, a professora Maria Luísa Viegas, que foi professora também no nosso departamento, professora substituta. Então, o projeto, ele nasce de uma parceria bem sucedida e acaba por continuar por conta do bom desempenho que teve, né, essa primeira experiência. Então, acho que eu podia falar um pouquinho agora do que a gente desenvolveu em si, né? Dos produtos que a gente desenvolveu.
A Adila está aí, pode ajudar também a gente trazer, né, trazer a memória. Sim, uma coisa que eu gostaria de falar é que quem estiver interessado em saber mais um pouco das ações do departamento, pode acessar a rede social do DDE, né, que é o Departamento Acadêmico de Desenho. Depois eu vou colocar aqui no chat o endereço, o nome do usuário, na verdade, né? Porque lá tem a memória do design para todos, né? Ou a Evelyn pode dar essa ajuda para a gente, né? Colocar aí no chat, nos comentários. Tem a memória do design para todos e tem outras ações que desenvolve a área do design, né? No nosso departamento, como o núcleo de design e inovação do IFMA, que também ajudou a gente nesse processo, nessa parceria. Então, como o Rogério falou, no início desse projeto, a gente houve uma ação prévia, né, que foi coordenada pelo Rogério junto com a professora Antônia Macedo, que desenvolveu esses produtos, mas a partir do desenvolvimento desses produtos, eles, junto com a comunidade, perceberam que esses produtos não carregavam a história, não carregavam o nome da Resex, né? E pensaram que poderia ser interessante trazer essa identificação, né? Então, nós começamos, houve a parceria, houve o convite, houve a participação no edital, que foi contemplado, né, para financiar o projeto, e a gente, formando a equipe, foi lá fazer a primeira visita e conversar com a comunidade. E quando a gente chega na comunidade, a gente sente que realmente tem essa vontade, né, de pensar soluções melhores para aquilo que eles produzem, né, para aquilo que eles produziam. Então, eles tinham um material produzido e queriam colocar para frente esse material, vender, mas queriam que esse material, esses produtos, levassem a cara, a identidade da Resex, né? E foi feito, acho que o Rogério depois pode falar um pouquinho melhor, né? Foi feito um intercâmbio com uma outra comunidade, né, que também faz um link um pouco do que o André falou sobre a rede, o estabelecimento de redes, que a comunidade do Quilombo foi fazer uma visita, né, Rogério, a uma reserva de Tracuateua, no Pará, na região Tagantina, produz uma farinha de excelente qualidade, assim, reconhecida, né, né? Aí eles vão fazer isso para melhorar, ter elementos da produção de farinha. Sim, então, a partir dessa visita, eles começaram a perceber identificar quais eram os diferenciais desses produtos de uma comunidade, de uma região próxima, né, mas tentando... Uma coisa interessante que eles viram, né, que o Seu Bené, se não me engano, era o nome, esqueci, ele tinha uma embalagenzinha toda bonitinha de fibra, né, que ele ia acondicionar a farinha. E aqui era vendido pelo dobro, uma quantidade menor era vendida por quase o dobro do preço, né? E a farinha era exatamente a mesma. O diferencial era aquele formato, faz todo sentido, né? Era super bonitinho, assim, muito... E eles viram, ó, se você fizer uma coisa artesanal, de qualidade, com uma identidade que haga a história para aquele produto, fica diferenciado. É importante falar também, já que a gente está falando da farinha, né, que a professora Maria Luísa, que está aqui também, tem a proposta de trabalhar essa embalagem, que foi uma das coisas que eles também comentaram nesse primeiro contato. Então, quando a gente foi fazer essa reunião de conversa com as comunidades, a gente identificou, a partir da fala deles, várias necessidades que eles teriam da nossa área que a gente poderia tentar articular para tentar suprir. Então, ali a gente encontrou um campo diverso, né, e rico de possibilidades para a atuação do designer. Então, não tinha coisa melhor, né? Então, começaram a demandar várias coisas para a gente, inclusive a segunda etapa se desenrolou a partir daquilo que eles levantaram na primeira etapa. Então, a gente foi nessa visita
para discutir embalagem, discutir rótulo principalmente, né? Mas nessa visita eles começaram a identificar outras necessidades, e a gente também foi identificando aquilo que a gente poderia contribuir mais. E aí, pensando em termos das áreas do design, dos professores, a professora Lara pode contribuir com isso, a professora Maria Luísa pode contribuir com isso, né? A professora Thaís é especialista em mobiliário, então a gente foi começando a identificar outros campos, outras possibilidades junto com eles, né? Mas vou começar a falar mais especificamente dessa primeira etapa, e que a ideia era construir juntamente com eles a marca da Resex, né? E foi um desafio duplo, porque além de ter em mãos uma responsabilidade, e aí toda a equipe muito ciente disso, é importante salientar que a equipe tem alunos também, né? E foi de uma riqueza enorme para os alunos, são adolescentes, né? Porque nossos cursos são cursos técnicos. Foi muito engrandecedor para os alunos poder se deslocar até Frechal junto com a gente, aprender um pouco mais, né? Sair desse ambiente de sala de aula, então foi ótimo. Então a gente tinha... Deixa eu ajeitar o celular caindo aqui. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande, que era criar a marca, né, junto com eles. E o bom é que a gente tinha eles ali do lado para dar essa como se deve, né, essa assessoria e essa participação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse brainstorming coletivo, que foi as ideias para a marca. Mas o outro desafio era, já que a gente tinha que desenvolver a marca para a Resex, e a Resex ela é composta por 3 comunidades, era um grande desafio conseguir congregar os desejos de 3 comunidades completamente diferentes, né? Então, isso foi motivo de muita discussão, motivo de muita conversa, e foi realmente muito, muito engrandecedor, né? Então, a gente partiu para a conversa com a marca, e aí de identificar o que né, tentar perceber o que identificava eles, e eles foram trazendo elementos mesmo numa construção coletiva. E depois a gente teve o desafio também de construir, de pensar a questão da etiqueta, né, que viria nos produtos. Então, a particularidade da etiqueta era também algo que nos desafiou bastante, porque precisávamos pensar em algo que fosse sustentável, né? E quando eu falo sustentável, não é especificamente a questão do que vem à mente ambiental propriamente dita, mas a gente precisava criar uma embalagem, um rótulo que eles próprios poderiam construir, poderiam fazer. Porque eu poderia chegar com uma solução pronta, né, gráfica, impressa, e quando isso acabasse, eles não teriam mais rótulos, talvez não tivessem também dinheiro para ir mandar fazer mais rótulos, enfim. Então a gente pensou, né, junto com a equipe, em produzir as etiquetas em forma de carimbo. Então a gente fez o carimbo da marca, né, entregou para eles o carimbo, um cortador em circunferência, para que eles pudessem produzir essa própria etiqueta. Então, o carimbo carimbava informações básicas, comuns, e depois, à mão, eles preencheriam as informações específicas, né? Em cada produto era uma etiqueta que poderia figurar em qualquer um dos produtos. Também se pensou depois que essa etiqueta poderia vir de um papel reciclado, se assim fosse a vontade deles, né? Enfim. Então, a gente teve esse produto que a gente desenvolveu, a marca, a etiqueta. A gente desenvolveu já, mas na segunda etapa, pelas mãos do professor Paulo, também com seus alunos orientandos, o projeto do abrigo, que foi algo que a gente identificou que não tinha, né? O abrigo da parada de ônibus, que também trazia um totem com a marca da comunidade, sinalizando a comunidade, porque
a gente passa na avenida e não tem o abrigo do ônibus e também não tem nada que identifique a comunidade. E uma das coisas que eles falaram também para a gente é que seria interessante se a gente pudesse, né, desenvolver um folder explicativo com as riquezas do local, com as atrações turísticas que eles identificaram, né, que eles identificam que tem, com os produtos que eles produziam. Então a gente veio com essa tarefa também de voltar lá com esse folder. E outro projeto que a gente desenvolveu foi a sinalização da escola, né, de uma das comunidades. A gente... Eu não estou te ouvindo. Foi feito nas 2 escolas, né? Isso. Sim, foi feito em 2 escolas. Então fizemos a sinalização, né, da escola e... Eu não estou lembrando se tiveram mais produtos, projetos específicos. Eu sei que a gente desenvolveu alguns produtos como camiseta, né, com a marca. Os banners, que era algo que eles também identificavam que, por exemplo, a visita que fizeram no Pará, por exemplo, se tivessem levado, eles falaram isso, né, interessante, como eles querem carregar realmente o orgulho que eles têm daquele lugar, né, para contar essa história. Então eles falaram, se nós tivéssemos um banner para identificar a gente nas feiras e nos locais que a gente ia. Então a gente trabalhou assim muito nesse sentido de parceria mesmo, né, com a comunidade, tentando atender através do design aquilo que ela mostrava como necessidade, né? Como desejo, como necessidade. E que mais que a gente pode falar do projeto? A gente ressaltar, né? Que o grande desafio realmente era esse, né? Então eram são 3 comunidades e eles têm algumas rivalidades, alguns desentendimentos históricos que é de muito tempo atrás, mas que persistem até hoje. E eu vejo assim que quando a gente conseguiu chegar numa identidade visual que atendesse as 3, só isso já serviu de um elemento de integração entre eles. O áudio está falhando muito para mim e as últimas palavras eu não escutei. Eu não sei se tem... Será que eu vou tentar falar mais perto aqui. E acho que melhora. Não tem um fone, né? Um fone de ouvido para... Vamos tentar levar aqui, eu não vou falar muito. Tá bem. É isso, né? Trouxe unidade, né, para a reserva extrativista. Foi bem interessante, né? Assim, uma coisa que também eu acho que era importante ressaltar que foi o que você disse, né? Esse projeto, eu acho que para o IFMA, né, é tudo o que precisa, né? Para uma instituição que tem extensão, pesquisa e ensino, né? Pô, é um projeto de extensão, mas ele, né, é um projeto de pesquisa em design etnográfico, né? Teve trabalhos, né? Teve pôster em congressos, né? Os alunos participaram, né? E como ensino, nossa, eu acho que deve ter sido espetacular para os alunos realmente ter participado de todo esse processo de construção de uma identidade visual, né? Eu acho que é um trabalho profissional e participaram do início, né? Sim, acho que é uma experiência que eles vão fazer. Isso, algo que eu identifiquei também na fala do André, que é muito interessante, muito lúcido também, é que a gente realmente aprende, talvez mais ainda do que ensina, né? Do que ensina não, do que a gente mais recebe do que doa, né?
Então, o fato dos alunos poderem ter essa experiência, nós também, né? Mas nós já tivemos outras experiências, né? E os alunos, num curso técnico, ter essa experiência de concretizar, de construir algo que vai se efetivar, né? Que eles podem carregar no portfólio deles, no currículo, na história, é muito importante. Então, a extensão ela ajuda também nesse sentido, né, de extrapolar as barreiras de sala de aula. E para eles foi super engrandecedor. O retorno para os alunos foi muito, muito positivo. Então, a gente é grato a essa possibilidade, né, grato à Resex, ao ICMBio, à comunidade, por ter aprendido tanto, né, tanto nós quanto os alunos. Nessa experiência que pelo visto não vai se romper ainda, porque nós temos muito campo de trabalho ali, né? E a gente toca um pouco na questão do papel da academia, né? Que é justamente tentar devolver aquilo que a sociedade investe nela, né? Então, também você falou aí do design etnográfico, né? O design, hoje, mais atualmente, ele tem percebido que a forma de trabalhar que tem sido, né, ou tinha sido, porque eu já saí da academia já faz alguns anos, né, mas que tinha sido, para não ser injusta, há algum tempo sendo ensinado para os alunos, ele entra em colapso em determinados momentos e deixa de funcionar, né, para alguns casos. Então, o design ele tem percebido isso, que há outras formas, outras abordagens que priorizem o processo, né, ao invés de ter foco só no produto, que priorizem uma visão mais sistêmica, mais holística, né, de toda a situação. E existem várias abordagens no design que tratam mais ou menos sobre essas questões, e todas elas têm foco nas pessoas, na sociedade, no meio ambiente, com intuição, com o intuito de desenvolver, né, esses âmbitos, de contribuir para esses âmbitos. O design é isso, né? Você produz algo para alguém, né? Você não pode simplesmente dentro do seu escritório ou dentro lá do seu quadrado conceber algo e achar que aquilo lá vai se encaixar com a comunidade, por exemplo, né? Sem ir na comunidade, sem conhecer. E isso, eu tive uma oportunidade muito feliz de participar pelo Sebrae como aluna da UFMA num projeto como esse. A gente desenvolveu a identidade visual da cidade de Carolina. E a gente trabalhou muito nesse aspecto da pesquisa, da contribuição que a etnografia pode trazer para o design, né? E de outras abordagens também que não enxerguem o destino final como algo que é um alvo, né? Um alvo a ser atingido, né? Mas pessoas que têm desejos, né? E que devem ser respeitados. A Evne, acho que fez uma pergunta, né? Que como foi a ideia da concepção da marca e o que representa o Casarão para eles, né? Acho que o Rogério pode falar um pouquinho do que foi a história de Frechal, né? Para a gente tentar entender o que representa o Casarão para eles hoje, né? Mas a marca acabou que a gente, em conjunto, identificou junto com a comunidade um símbolo que congregasse as três comunidades, né? Sem esquecer de outros símbolos que eram importantes para eles e que eles queriam que configurasse, que viessem representados na marca, como o rio que eles têm lá, né? E outros elementos. Mas o Casarão, a gente conseguiu entender que o Casarão antes, Rogério me corrige se eu estiver errada, mas antes sendo do Senhor, né,
passa a ser de propriedade da comunidade, né? Então é essa conquista, né? O Rogério acho que pode falar mais aprofundadamente, porque tem uma história envolvida nessa questão. Então, assim, o casarão, né, ele é o elemento mais significativo, né? Ele é um casarão enorme, né? É o elemento realmente mais conhecido da reserva extrativista Quilombo Frechal, né? Um elemento arquitetônico, agora, tem uma questão que eu até tinha conversado, né, e eu sei que conversando com todo mundo lá, que o casarão tem que ser usado, tinha que ser usado nessa marca, em caso fosse desejo das comunidades, e logo a gente viu, né, o que considerava realmente mas ele tinha que ser usado de uma forma que não representasse, porque ele é a casa da fazenda, é a casa grande, seria a casa grande de posição assentada. Ele era uma casa grande, e a casa grande não pode representar comunidades bolas. Mas a gente vê que existe um simbolismo de conquista. No momento que as comunidades conquistaram o direito ao território, eles conquistaram o direito ao casarão também, né? O casarão virou o Centro Cultural Quilombo Frechal, né? E é uma história, né? Assim, a ocupação daquele casarão, né? Tinha, inclusive, o casarão é o local de encontro também, é o local de desenvolvimento de atividades, é um espaço simbólico e é um espaço físico também que tem um papel de auxílio nas reuniões, nos encontros, né? E que tem problemas de um casarão antigo, né? Que tem, mas assim, é lindíssimo, tem umas fotos, a gente fez fotos maravilhosas do casarão, é um casarão que realmente tem um potencial pela história que carrega, e no dia que a gente foi fazer a visita, as mulheres estavam lá juntas limpando o casarão, né? E aí a gente entrou com elas lá e é super emocionante, porque o lugar é muito, muito lindo, né? E carrega muito da história do que eles foram, do que eles são e conseguiram conquistar hoje, né? Isso, é um símbolo da conquista deles. Assim, eles conquistaram o território, mas o casarão, a conquista do casarão simboliza isso, né? Então, realmente, ele é o elemento que tinha que ser o elemento da marca mesmo, né? Ninguém esperava nada disso, né? A forma como foi trabalhada, né? Colocando os outros elementos na construção da marca que foi muito bacana mesmo, né? Foi um resultado, assim, ótimo, né? Que trouxe vários elementos, que conta muita história, porque, afinal de contas, são muitas pessoas, né? Para construir de forma conjunta e a gente tentou ali fazer esse papel mesmo de mediador para conseguir contemplar todo mundo. Mas foi uma experiência super, super rica, assim, e é um laço que se estabelece, eu espero que se perpetue também, para a gente ter mais conversas, mais diálogos, mais campo para aprendizado, né? Está sendo, né, uma experiência, porque ele está em continuidade, né? Sim, vai ter, sim. Na etapa 3, né, lá no IFMA, já estamos, né, foi interrompido, né, a professora Maria Luísa Viegas, que estava assistindo, não sei se ainda está aí, né, já estava tudo certo, né, com a Faculdade de Pitágoras, né, para também ter um trabalho nessa linha lá, trabalhando com a embalagem de farinha, né, e também outras, tentar fazer agora com essas outras ideias que o André trouxe, né, tentar ver novas linhas, né, então a gente está com essa continuidade. E está com um novo universo para trabalhar, né, que são as outras 4 reservas extrativistas do nosso núcleo de gestão integrada aqui, né, que são 3 que estão começando, né, então é todo um leque aí para ser trabalhado de
possibilidades, né? A gente pode planejar tudo. Então, trabalho interessante das instituições de pesquisa também, né? E a gente vê o quanto é importante o investimento na instituição pública de ensino, né? Porque a gente não tem como viabilizar um projeto desse com um deslocamento para se fazer, né? Com comida para se comer, né? Porque a gente precisa dormir em algum lugar, comer em algum lugar, a equipe. A gente até pensou em se alojar no casarão, mas o casarão não tinha condições, né? Mas a gente se doa, o professor ele se doa, vai no carro próprio, faz o que pode para concretizar, né? Tentar executar da melhor forma possível, mas a gente precisa de meios para existir, né? Então, com o projeto aprovado na Pró-Reitoria de Extensão, a gente conseguiu fazer a compra dos cortadores, por exemplo, né? Mandar produzir o carimbo, que são materiais que não vão sumir, eles não vão desaparecer, eles vão ficar ali. É um carimbo que vai servir para imprimir muitas etiquetas, né? O cortador está ali também para funcionar por muitas vezes. Então, é um investimento que é relativamente pequeno, porque não são itens caros, mas que trazem um retorno muito grande, né? Trazem um benefício muito grande. Então, não é muito difícil conseguir concretizar algo nesse sentido, né? Mas a gente precisa de recurso para poder desenvolver. Então, mais uma vez, a boa vontade só, né, do técnico, do professor, dos alunos não é suficiente. E o Design para Todos, assim como vários outros exemplos que se tem visto de projetos desenvolvidos, de produção do conhecimento, são fruto do investimento no ensino público, né? E que tem passado por algumas complicações também, né? Não, e assim, Eu caí aqui, mas eu já voltei. E a gente vê assim, ressalta ainda mais a importância desse investimento no ensino público, porque um projeto de extensão como esse, né, assim, se fosse um outro caminho para chegar num produto desse, né, as comunidades dificilmente conseguiriam bancar por conta própria um projeto de uma identidade visual. É muito difícil. E esse é o âmago do Design para Todos, né? O Design para Todos, ele remete um pouco ao termo Design para Todos, que é uma abordagem do design de inclusão, né, de acessibilidade, mas a grafia é diferente, a ideia é uma inclusão, mas num outro sentido, né? E a ideia do Design para Todos é levar o design, né, atender os desejos e necessidades de organizações, enfim, sem fins lucrativos, de comunidades, de organizações, enfim, de iniciativas que não teriam como pagar por um serviço do design. Então, a gente tem uma mão de obra qualificada, digamos assim, né? Porque nós temos os professores, nós temos os alunos nos últimos anos, né, do curso, e a gente tem a possibilidade, através da extensão, de levar, né, esse conhecimento e concretizar essas ações por um preço que é o preço, né, que é um valor que é pago pela própria sociedade, né, pela forma como se organiza. Então, a gente devolve esse conhecimento, né, o conhecimento que é investido na instituição, a gente devolve também, por isso que é importante a execução de projetos de extensão, a execução de projetos de pesquisa, para além do ensino, né? Um trabalho de feito dessa forma, né, com participação dos alunos, né, com participação dos professores, querendo gerar conhecimento, gerar as comunidades como órgão governamental e gestor da unidade resolve, não, a gente vai fazer a marca das unidades, vão contratar uma empresa por licitação ou o quê?
Que vai de outro estado, né? São Paulo, né? Trazer uma solução pronta, né? Então, aí você perde em todos os sentidos, né? Você perde, talvez, muito provavelmente a comunidade não se identifica com aquilo, né? Você perde de estar proporcionando um campo de estudo, um campo de estágio para alunos. Você perde de valorizar aquele local com as pessoas que estão naquele local, né? De fortalecer aquela rede, para passar a bola, né, para uma empresa, para alguém que está fora, né? Essa é a diferença do design para todos, né? Que pensa de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Então, uma forma de fazer como poderia ter sido feita não seria a forma mais, vou dizer, mais adequada, né? De se propor um projeto como esse. E a gente tem o fato de termos ido até a comunidade, como eu já falei, se desdobrou e se desenrolou em várias outras opções, que isso não aconteceria se fosse entregue um produto pronto, uma marca pronta, né, para a comunidade. Porque esse contato estabeleceu laços de confiança e estabeleceu possibilidades de trabalho que vão desenrolar ainda e estão sendo desenrolados. Eu sempre me coloco fora porque eu tô afastada, né? Mas estou acompanhando de longe, é um projeto do meu coração e certamente quando eu voltar eu vou estar junto de novo. Eu estou junto, eu estou longe, mas eu tô perto, acompanhando de perto. Todo mundo longe, né? Cada um na sua casa. Sim, né? sim. Sim. Mas tá certo. Camila, eu acho que já está dando um horário aí. Não sei se também perguntaram se está sem som. A Evelyn está falando que muitas vezes deixa de fortalecer a questão do pertencimento, tanto para a comunidade quanto para os alunos, professores, exatamente. Exatamente. Vai se identificar com aquilo, né? Desculpa, não te ouvi. Pegar com o produto pronto, ninguém vai se identificar, né? Se não participou da construção. Sim. É uma desvalorização da própria comunidade e uma desvalorização de tudo que você tem ali por perto também para contribuir, que poderia contribuir, né, que pode, como contribuiu, né, a exemplo do projeto, de forma mais próxima, mais ativa, né, mais cooperativa, mais participativa. Eu só vejo vantagens, né? Eu sou suspeita, mas eu só vejo vantagens. Né? Um projeto de sucesso. Não foi, não. Está sendo, né? Um projeto de sucesso. Sim, sim. Maravilhoso. Tá certo. E agora falhou a imagem. Falhou a imagem? Eita. Eu perdi. Se tu falaste alguma coisa, eu perdi. Agradecer mesmo a sua participação. Eu que agradeço. Agradeço poder... Da continuidade. Não vai parar, né? Não parou, né? Está interrompido por causa da pandemia, mas... Sim, mas está ativo. Quero criar para outras Resex, né? E as suas considerações finais. Então, eu só queria também agradecer de poder estar expondo um pouquinho da experiência e também de poder falar pela equipe, né, que é uma equipe muito, muito grande, muito comprometida. Então, eu fico honrada de poder trazer essa experiência e falar um pouquinho por eles também, né. Eu espero que a gente tenha outros momentos, depois que esse momento especial que a gente está vivendo passe, de contar, né, mais um pouquinho sobre a experiência do Design para Todos e poder também ter a facilidade de desenvolver mais ações que o vírus não atrapalhe, que a distância não atrapalhe, né? E outra coisa, Camila, você e a Adila vão fazer uma live na semana que vem? Vocês vão abordar o Design para Todos? Sim, bem lembrado. O Departamento Acadêmico de Desenho propôs uma série de lives com os professores, né?
o público-alvo são os nossos alunos, principalmente, mas o espaço é aberto, acho que muitas pessoas podem se interessar pelos assuntos que vão ser abordados, são assuntos de especialidade dos professores, e especificamente a gente vai tratar, eu e a Adila, abrindo essa série de lives sobre a pesquisa no design, né? E sim, o Design para Todos é um bom exemplo para trazer. A pergunta, a gente intitulou a live como o Design faz pesquisa, parece uma pergunta meio óbvia, com uma resposta fácil de responder, mas o que interessa nessa discussão é como que ele faz, né, que tipo de abordagens, né, e quais os caminhos, os objetivos, enfim. A gente vai conversar um pouquinho com os nossos alunos e quem também se interessar, participar para ouvir um pouquinho também será bem-vindo. Então, isso agradecendo a todo mundo que está assistindo aí. Queria já deixar anunciado, né, que semana que vem também a gente vai continuar com os nossos papos socioambiental aqui, o pessoal do Núcleo de Gestão Integrada aqui do ICMBio de São Luís está com uma nova programação aí para e acompanhe, né? Vai estar sendo divulgado no Instagram, Facebook, e a gente vai mandar para os grupos das comunidades. Na semana que vem vai ter mais. Parabéns pela iniciativa e agradeço de novo. Obrigado. Vamos encerrar então. Tchau. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.